Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, justamente no episódio de número 1282 do podcast Eternizador de Histórias, tenho a honra de poder receber mais uma vez a escritora Gabriela Gilmore, que me dá a honra da sua presença aqui neste projeto que tem como intuito criar memórias e imortalizar histórias de pessoas marcantes e edificantes da nossa cidade. Lembrando sempre que o Resenha Cast tem oferecimento da Óticas Visão, a mais tradicional ótica de Governador Valadares. E temos 3 unidades para poder te atender da melhor forma possível. Na Rua Peçanha, na Rua Barão do Rio Branco e também na Rua Belo Horizonte. Portanto, opções não faltam para você poder conhecer a mais tradicional ótica da nossa cidade. Gabriela, primeiramente, seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. E é sempre uma honra tê-la aqui conosco. Bom dia. Bom dia, saudações todos. Estou muito feliz de estar de volta aqui para conversar um pouco mais sobre a Batalha de Dominique. Gabriela, antes de poder entrar nos pormenores em relação à questão do que você faz com muita maestria, quando eu era pequeno, eu me recordo, isso é época da infância mesmo, tá? Então eu me refiro ao início dos anos 2000. Eu me recordo que eu sempre fui uma criança muito ligada aos veículos de comunicação. Então eu consumia muita informação pela televisão, obviamente. Ouvia muito rádio, por incrível que pareça. Quando eu ia em alguma consulta com meu pai, ou quando a consulta era para eu poder fazer ter algum tipo de diagnóstico, gostava de ir nos consultórios e na hora da espera tinha aquele monte de revista espalhada. Não sei se hoje em dia é assim, gostava de ler as revistas. E eu me recordo, Gabriela, que nessa época eu não via nesses veículos de comunicação o assunto saúde mental ser exposto, debatido. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a humanidade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a mente. Haja vista que hoje em dia nós temos visto aí a abrangência, o corpo que os profissionais que cuidam da mente ganharam com o tempo. Falo de psicólogos, médicos, psiquiatras, terapeutas, enfim. Feita essa pequena introdução, como está a sua cabeça? Como tem sido este ano de 2025 para a sua história de vida? Sigo em tratamento, medicada, né? É importante falar. Então, há 2 anos atrás, eu fui diagnosticada com transtorno ciclotímico. Tá? É um braço ali da bipolaridade. Sim. Patinei há décadas com ansiedade, com hipomania, com depressões, e sem saber que tinha nome para aquilo. E aí os tratamentos muito errados. Então foi muito difícil passar, a maioria das vezes, sozinha, né? Porque nem todo mundo compreende, a não ser aquele que já passou por algo parecido. E aí finalmente a gente puxou esse diagnóstico. Então hoje eu falo que eu sigo ótima, porque eu estou estabilizada, né? Mas eu conheço muitas pessoas que estão ainda remando com a questão da ansiedade, porque nos dias de hoje é muita coisa para a gente absorver. Sim. A gente não dá conta de tanta informação. É televisão, é celular, é um barulho ou outro lá fora. Então a gente está sempre desconectado e conectado ao mesmo tempo. Então isso faz um barulhão. Hoje, com o trabalho ainda mais pesado, remoto, Sim. nem todo mundo consegue administrar de casa, porque às vezes com filho pequeno fica difícil. Então é muita coisa, é pet. Enfim, eu recomendo sempre que façam essa autoanálise e busquem ajuda, né? Mas, assim, eu acho que eu divaguei um pouco aqui, mas respondendo, eu sigo bem por conta do autoconhecimento. Levantei a mão, pedi ajuda, tratei e sigo positiva, tá? Como você se sente sendo uma amante dos livros e da escrita e, consequentemente, obviamente, claro, pela leitura, em um país que nós sabemos que a questão da leitura, que o hábito da leitura é muito pouco usado por boa parte da população brasileira? Eu que trabalho com literatura, né, é um pouco triste porque a gente quer que as pessoas tenham o mesmo tipo de passatempo que eu tive. E são coisas que eu faço para entretenimento, né? Mas é algo cultural, sabe, Gustavo? Se os pais não têm essa cultura de ler, eles não vão conseguir passar isso para gerações, né? Então, é algo que o adulto precisa ensinar para os que estão vindo.
E é muito difícil competir livros com o celular. Nossa, hoje em dia os pais dão o quê? Dá celular de presente para as crianças, né? Ao invés de um livro. Até porque não é tão interativo se você trabalhar com um livro sozinho. Uma criança pega ali, às vezes não vai saber ler, não vai saber. Então, por isso que precisa do auxílio do adulto. Então, se a gente não tem um adulto que está instruído para trazer essa cultura junto, criar essa cultura com a criança, não tem como a gente esperar muita coisa deles, assim, exigir a literatura. Mas não que eu abomine celular, tá? Sim. Porque tem muitas crianças aí super espertas nessa área de game, né, que trabalham com tecnologia, que se não fosse o celular para despertar esse desejo também, essa aptidão, e que seria de nós hoje sem a tecnologia, né? Então, acho que uma coisa puxa a outra e os pais sempre vão ser a melhor referência. Então, vamos ler, pais. O que te motiva a escrever? A mente muito barulhenta, né? Nossa, é o tempo todo, agitadíssima. Então, escrever é me desafogar, é desvaziar a mente. Então, a gente vai colocando ali, criando personagens, situações, poder viajar sem sair de casa. Então, é muito gostoso, é terapêutico. Pensando na sua figura enquanto escritora, me vem na cabeça a ideia de que, para ser uma escritora, não basta apenas gostar de escrever, certo? Uhum. Você precisa ali de outras características que te farão ter uma aptidão maior e uma qualidade de texto para você poder conseguir escrever um livro. Além do gosto, além do dom, além da cultura e do hábito da leitura e da escrita, quais são os outros pilares que, na sua visão, são fundamentais na vida de quem já gosta de escrever, mas que, porventura, gostaria de poder escrever um livro? Eu falo disciplina e exercício. Por quê? Quando você tem disciplina, você criou ali alguma coisa na sua mente. Então, você vai criar um plano para aquilo ser executado, né? E o exercício é você colocar em prática tudo aquilo que você está planejando e você vai se aprimorando. Você acha que hoje eu tenho a Batalha de Dominique aí, meu terceiro livro. Se eu pego para trás os primeiros materiais e até as minhas crônicas que existiam antes dos livros, Sim. muito fraco, digamos assim. A gente vê uma evolução positiva, porque eu fui praticando, errando, corrigindo, consumindo materiais de autores que têm o meu perfil, que eu gostava, me comunicava com eles. Então, você vai deixando mais redondo o seu texto, né? E a disciplina, ela precisa estar ali existindo. Igual, por exemplo, quando eu fiz esse projeto da Dominique, ele é grande, eu precisava, todo final de semana, sentar para me dedicar. Então, eu fiquei muito ausente desse período, sabe? De 7 meses. Porque era o momento que eu tinha para escrever. Sim. Houve bloqueio criativo. Foi muito difícil sair em alguns momentos. Então, assim, mesmo assim, se eu não tivesse a disciplina de insistir e dar sequência para terminar, talvez esse material não estaria hoje recebendo a futura tradução, né, no inglês, por conta da disciplina e do treino diário. No ano passado você esteve aqui e falou acerca da Batalha de Dominique. Mas do que se trata a Batalha de Dominique 2? É uma trilogia, né? É a continuação. Eu não vou dar spoiler aqui, porque ainda está. Não dá para dar do 2, porque a gente está planejando Sim. toda a estrutura. Já coletei feedbacks de leitores do Brasil. Como ele vai ser lançado na gringa no mês que vem, em setembro, eu preciso coletar também feedback desse pessoal para eu conseguir arquitetar com detalhe o que vai acontecer no 2, porque tem muita possibilidade. Eu estou escutando muito feedback, muito interessante, inclusive, que vai estar no 2. Então, eu não consigo te falar, porque o livro está em estado embrionário, Sim. né? Mas, obviamente, vai explicar muita coisa do 1. Porque leitores falam, Gabi, você podia ter falado mais daquele assunto. Então, a gente vai estar trazendo muita coisa para esclarecer. Porque, como é uma trilogia, então a gente tem muito espaço ainda para fazer Sim. essa evolução, né? Então, assim, aguardem, gente, a ansiedade, porque eu também estou, até mesmo para construir tudo isso, Claro, né? Com certeza. E pensando na Batalha de Dominique, no livro que eu li no ano passado, e eu acho que, e aí me corrija se eu estiver errado, tá? Por favor. Que as trilogias possuem como característica maior, na minha visão, tá, de leigo, de apenas um leitor, a questão de serem histórias que prendem a atenção. É igual você acabou de falar. Quem leu a primeira Batalha de Dominique
ficou na cabeça, teve na cabeça a ideia e acabou te passando que, você precisa escrever mais coisas, no sentido de que, você podia focar mais nesse assunto, nessa parte do livro. E eu acho isso maravilhoso, porque isso vai ao encontro de uma mente fértil e criativa para poder produzir mais. Haja vista que em breve teremos a Batalha de Dominique 2. Por que a Batalha de Dominique possui essa característica de prender o leitor em relação ao que ele está lendo? Primeiro porque é uma história muito grande para ser narrada em apenas um exemplar, né? E tem muita coisa, muito tema. Como eu trabalho com mitologia também, então tem muita coisa para a gente explorar ali e deixar mais robusto. Então, eu não queria fazer um livrão de 500 páginas, né? A gente está em outro período onde as pessoas, falei anteriormente, é muita distração, você tem muita opção de coisas para fazer, Netflix, enfim, e ler acaba ficando de lado. Se eu coloco um livro, autor independente, um livro de 500 páginas, qual chance eu vou ter de pegar essa pessoa para ler o meu material? Então, a gente pensou fazer uma coisa mais fluida, objetiva, mas sem ser raso. E aí está nesse primeiro material. Mas, como a gente está vendo muita demanda, tem que escrever o 2, tem que escrever o 3 para dar tempo da gente concluir tudo, mas são drops, né? Sim. São pílulas ali, 1, 2, 3, para a gente ter toda a mensagem estruturada. Que a mensagem final é a questão, sim, da amizade e que o amor vence tudo. Tá? É falado no final da história e tudo gira em torno disso, de que o amor vence tudo. Eu acho que no momento de hoje, se fala-se muito de apocalipse, né? Fim do mundo. Tá todo mundo matando o mundo aí o tempo inteiro. Sim. Então, a história vem, ela é meio sombria, mas ela vem com essa mensagem de que só o amor para vencer todas essas coisas. E olha o que você falou e é magnífico, porque você acabou de relatar que, e de fato, né? A história é meio sombria, mas o tópico principal dele, pensando no acabamento, é que o amor vence tudo. E isso mostra, e só demonstra o quão grande é a sua mente em relação à criatividade, porque eu, como leigo, mais uma vez, é difícil você pensar numa história sombria e imaginar que no final dessa história o amor e a amizade vai vencer. Eu, como leigo, tá? Por favor, me corrija se eu estiver errado. De onde que veio a sua criatividade para justamente pensar nessa história com esses momentos tão antagônicos de ser algo sombrio no início, mas no final a sua ideia principal era fazer com que o amor pudesse vencer algo que começou de forma tão tenebrosa, podemos colocar assim? A jornada do herói, né? A gente sempre tem que começar com a questão ali do vilão. O vilão é essa parte sombria da história. Os contratempos, né? Um certo nível de violência que existe no livro. Mas isso não vai nunca sobrepor o amor e a paz que reina. Isso na minha visão positiva de mundo, tá? E a gente faz um paralelo também. A gente vive hoje em tempos sombrios, né? Mas a gente não pode deixar com que o amor sobreponha tudo isso. Sim. Sabe? Perder a fé. Porque existem pessoas boas, sim, muito e muito. Só que às vezes a gente dá ênfase mais na coisa ruim que está acontecendo. Então o livro ele vai trazer esse choque de realidade, mas sempre com essa positividade, que não, calma lá. Tem tudo, para tudo tem um jeito. E a Dominique, ela vai trazer um jeito aí. É uma decisão difícil para ela. Sim. Em escolher entre o amor da vida dela e salvar o mundo. Que decisão difícil. Então, assim, vamos lá, porque tem muita coisa para acontecer. O quanto que ser escritora engrandece a história do livro da vida da Gabriela Guilma? Me mantém motivada, né, inspirada. Eu sou uma pessoa muito inspiradora, assim. As pessoas mesmo falam, Gabi, você me inspirou naquilo, você me deu ânimo de fazer aquilo e tal. Eu sou muito entusiasmada, inclusive no trabalho. Eu voltei recentemente de férias, aí os meninos estão assim, nossa, Gabi, você mal entrou de férias, já mandou bom dia, e falando pra galera um monte de coisa que você fez e ideias pra gente dar sequência na semana. Como é que você só tirou 2 semanas? Como assim? Falei, gente, mas é porque eu trabalho muito com o que eu gosto. Eu não sinto que eu estou trabalhando e eu sou muito entusiasmado com tudo que eu pego para fazer. E não é só com projetos literários, mas como na área de experiência do usuário, que eu faço hoje também. Esse entusiasmo é muito meu.
sabe? Ah, é construído? Eu acho que dá para construir esse entusiasmo, mas é uma coisa muito natural. Então, as pessoas que estão ao redor, elas notam, né? Então, eu perdi o que eu estava falando, tá? O TDAH. Não, Ah, o que isso. TDAH. Mas de onde que vem esse entusiasmo na sua figura enquanto profissional, enquanto escritora, mas imagino também que enquanto ser humano? Ah, de Deus. Não tem outra palavra, não. Eu sou extremamente espiritualizada, fui criada no Evangelho, né? E eu acredito que isso vem muito lá de cima, porque eu acabei de citar anteriormente que eu tenho um transtorno bipolar, então tem momentos de trevas, que é a fase de depressão, que é muito difícil. E eu ainda sempre consigo aquela resiliência, né? Sai do momento difícil e volta. E o entusiasmo está sempre ali, sabe? Não é remédio não, tá, gente? É da natureza. E outra, o espírito de gratidão. Eu sou muito grata, gente. Eu levanto em gratidão. Eu durmo agradecendo pelo dia. Porque eu acho que esse é o espírito, sabe? A gente agradecer pelas pequenas coisas, porque as grandes virão, né? E seja grato também, até quando não tem. Porque vai chegar o momento, né? E tudo passa. Então, tempos difíceis passam, tempos alegres também passam. Então, quando a gente se fortalece nessa questão da espiritualidade e mantém ela ali acesa, eu acho que o entusiasmo vem junto. Assim, na minha visão, tá? Qual que é o maior desafio de ser uma escritora independente no Brasil hoje? Viver disso. Tanto é que o objetivo final desse material é ir para a TV, né? Eu não estou fazendo rios de dinheiro com isso hoje, porque eu entendo que a gente tem esse impasse da leitura no Brasil, ainda mais para pessoas independentes, porque não tem editoras fortes nos lançando, né? Então, esperar que venha dinheiro para sustentar, não. Ele se paga no marketing. Vamos supor, tudo que eu recebo de royalties da Amazon está sendo convertido para marketing, para levar para mais pessoas e tudo, né? Mas viver disso hoje ainda não dá. Até porque o objetivo final, de fato, é ir para a TV. E aí, sim, eu vou começar a ver retorno do projeto, sabe? Mas aquele negócio sem apego. Porque o que pode ser, pode não ser. Então, sim, vamos continuar entusiasmados e espalhando a palavra, né? Sobre o papel de uma escritora num país onde a leitura não é um hábito cultuado. O que você acha que poderia ser feito para que esse tipo de conversa que nós temos aqui, pensando nesse tópico atual do nosso bate-papo, voltado para falta do hábito da leitura na sociedade como um todo, possa ser mudado daqui a 10 anos? Por exemplo, daqui a 10 anos vamos falar de como o país cultiva o hábito da leitura. Porque eu penso que tudo na vida pode ser mudado ou transformado. E é claro que existem situações onde existe ali uma dificuldade de algo ser transformado ou mudado. Mas pelo fato de se tratar de um hábito tão culto de fato, louvável e tão necessário para a vida de qualquer ser humano, eu ainda fico com aquela ideia romantizada, posso estar sendo muito romântico, de que isso um dia pode ser mudado. Na sua visão como escritora, e que tem muito mais propriedade do que eu para poder falar a respeito disso, o que você acha que poderia ser feito pelos governantes, enfim, para mudar isso, por exemplo? Eu não sei como está sendo nas escolas hoje, porque eu perdi um pouco contato com professores, mas se não existe, talvez rodas de leitura, fazer isso dentro da escola, as prefeituras trabalharem com projetos literários, trazendo a galera, né? Com uma comunicação grande, porque às vezes acontecem umas coisas em Valadares que a gente não fica sabendo. É muito assim, escondido. O marketing é muito pequeno, parece que o pessoal não dá ênfase para a parte cultural, né, aqui da nossa cidade. Então, espalhar mais, criar esses movimentos e espalhar, né? Mas eu dou um passo atrás, que é o que comunica com o que eu falei anteriormente. Começa em casa. Atribuir isso só para a prefeitura, para a escola, eu acho que é um pouco perigoso, porque não vai se sustentar. Porque a base da criança, gente, é a família. Se é uma família que não tem hábito de ler, vamos supor, eu e André, a gente quer ter filho. Vai começar conosco aqui. Vamos criar. A gente não tem essa cultura, vamos criar então. Sim. O menino vai vir, a gente vai criar essa literatura com ele ali, fazer os movimentos, fazer com que a literatura, ler, seja agradável. Então aí basta, né, os pais terem criatividade, sentar com a criança, ter aquele momento, sei lá, uma vez por semana, de fazer exercícios com ler. Vamos ler, vamos interpretar. O que você aprendeu com isso aqui? Vamos falar sobre?
Então, trazer para perto mesmo a criança. Porque quando ela vê isso lá fora ou dentro da escola, ela vai, opa! Aí ela vai se sentir mais ligada e aquilo vai espalhando, sabe? Então, eu penso que assim, tem que começar assim em casa e o reforço vem na escola e vem nas prefeituras trazendo esse tipo de evento, sabe? Porque eu sinto falta aqui na cidade. Até mesmo para dar visibilidade para nós como autores, né? Porque não tem só eu de autor aqui em Valadares, tem dezenas. Então, a gente precisa ver e espalhar, sabe? Esse tipo de pensamento. Então, viralizem esse vídeo, gente. Pais, vamos ler com as crianças. Com certeza, concordo. Qual que é o grande sonho que você tem com a Batalha de Dominique? Ai, gente, a pessoa é lá na Netflix? Uau. Gente, pelo amor de Deus, não, eu sou humilde. Pode ser na Amazon, na HBO, tá tudo bem. É ir pra TV. Sabe por quê, Gustavo? Quando eu escrevi ele, inclusive se vocês um dia pegarem o material, ele tá tão quebradinho, ele parece mesmo que cada capítulo é um episódio. Sim, verdade. Né? Então, eu estruturei ele já pensando, visualizando. Eu escrevia visualizando as cenas. Então, ele foi pensado para a TV. Então, assim, a gente está fazendo todo o percurso ali para que isso chegue até lá fora, né? Para que esse plano se concretize. Óbvio, carece de tempo, só tem um ano só que a gente está nesse projeto, né? E um ano é muito pouca coisa. Eu conheço diretores nacionais, né, que ficaram em projetos em 6 anos para fazer um filme. 6 anos é muita coisa, né? Por quê? Normalmente o cinema precisa de recurso, né, do governo, então precisa de pagar os profissionais. É uma produção muito cara. E não faz de um dia para o outro, gente. Não dá. Então, como eu penso para a TV, então a escala é devagarinho, né? Até chegar lá no ponto final. O que não dá para fazer, aí vem a disciplina que eu falei anteriormente. Gabi, vai ser disciplinada, não entrega. Porque às vezes eu posso falar, mas não tá me pagando, tô gastando um tempo, né? Ixi, eu não fiquei rica, gente, mas não... Qual que é o propósito? Você quer ficar rica agora ou quer esperar o seu plano que eu tracei acontecer? Então, é paciência e persistência, tá? Inclusive, quem tiver também, às vezes, projetando coisas relacionadas à literatura, é consistência. Não para, porque se a gente para, aí o negócio não vai evoluir. Eu pequei nisso. Na última entrevista, a gente falou dos meus 2 primeiros materiais, né? Um publicado em 2011 e o outro em 2019, mas eu não pensei em produto. Escrevi, deixei. Então, porque eu não entendia, na verdade, que isso é um produto, ele precisa ser alimentado, eu preciso vender, eu preciso persistir. Talvez se eu tivesse tido essa mentalidade naquela época, hoje eu estaria talvez em outro patamar e vivendo de literatura. Então, enfim, a gente aprende, né? A gente erra ali a rota, recalcula e vamos continuar. Então, hoje eu entendi que precisei produtizar esse projeto Dominique e agora vamos seguir no plano. Paciente, feliz, entusiasmada, sempre. E quem viver verá. Amém. Qual é o grande sonho que você já realizou com a Batalha de Dominique? Fui para Romênia o ano passado, gente. Porque assim, a história se passa na Romênia, né? Em Bucareste, na capital. Então, eu tive o privilégio de ir lá para a cidade, porque foi uma viagem estratégica para fazer ali o início do networking. Então, tem livros espalhados pela cidade, em pontos, inclusive, que eu cito aqui. Tem a livraria Carrossel, que eu cito no livro, tem o Café Origo. Tem pessoas que eu fiz de amizade lá que ficaram com os exemplares. Então, assim, a palavra está espalhada lá naquele cantinho. E pude ver de perto o que eu escrevi, porque, óbvio, eu usei o Google Maps como referência para eu saber locais, para dar um tom de verdade, né, em locais que está no livro, tá? Então, eu tive o privilégio de ir pessoalmente. Ai, gente, eu chorava a cada momento. Eu chegava... Gustavo, sério. Eu chegava nos lugares, gente, meu olho ia... Porque assim, eu fui sozinha, mas eu não me sentia sozinha. Parecia que eu estava com as minhas personagens junto comigo. Ai, foi um encontro muito místico, gente. Inclusive, recomendo o passeio. É um país extremamente acolhedor, uma comida gostosa. É muito assim a cara de Minas. Uau! Uma música gostosa de ouvir. Um povo bonito, povo cheiroso. Gente, eu fiquei assim... encantada, uma infraestrutura muito legal. E olha, é um país que passou pelo comunismo ali, foi bem maltratado por algum período, mas que depois aqui está florescendo. Lindo, 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 eu recomendo. Não é um passeio muito caro por conta da moeda, né? Ser uma moeda ainda fraca. Então, não fica tão caro para os brasileiros. Então, eu recomendo, gente.
Pensando na vida de uma escritora, qual que é a rotina que você possui, até pelo fato de que você também trabalha com uma outra questão, em um outro segmento, mas ao mesmo tempo você não deixa de escrever e produzir aquilo que você sonhou um dia. Como é que você faz para poder administrar essa rotina? Porque isso serve, a sua resposta servirá de exemplo para quem também tem um sonho de poder escrever, só que não pode se dedicar 100% durante o dia porque trabalha em outros segmentos. Tá. No momento atual, eu não estou em produção, porque a gente está na fase de divulgação, né, no material. Mas quando eu estou em momento não agora, eu vou sentar, vou estruturar de novo a fase 2 do livro, né? Então, eu entendo que finais de semana eu preciso me dedicar horas ali. E vai ser todo final de semana, né? Às vezes acontece, na parte da noite, eu pegar alguma coisa também, porque eu fico empolgada, é normal, né? E aí você dobra a noite ali, dando seguimento. Então, são coisas assim, relacionadas à disciplina, de que eu estou em produção, eu preciso fazer com que aquilo aconteça. E outra, eu coloco um prazo, um deadline para mim mesma. Não, eu tenho tantos meses para concluir tudo, para mandar para revisão. Aí eu já fico doidinha. Aí, porque assim, eu sou muito autogerenciável, né? Então isso ajuda muito também. O lance é traçar o plano, colocar ali um deadline, né? Que é um tempo de inspiração Sim. ali, e cumprir aquilo. Separe um dia, um período da semana, ou o dia que você é mais produtivo, está com a cabeça melhor, e escreva. Né? Eu escrevo muito melhor de manhã, por isso que nos finais de semana, para mim, eram mais fáceis, né? Sim. Agora, tem pessoas que gostam de escrever à noite, de madrugada. Então, assim, entenda seu momento de produção, de cabeça boa, e faça aquilo acontecer, assim. É um planinho mesmo. E é uma responsabilidade sua. Você se colocou ali para fazer o material e colocar ele no ar em breve, você tem compromisso com a sua futura audiência. Então, cumpra. O que um escritor não deve fazer caso ele almeja sucesso com a sua obra? Ele não deve Almejo, fazer. perdão. Eu acho ficar com vergonha de comunicar com as pessoas. Porque é aquele negócio, a gente é muito linkado com a obra, né? As pessoas veem um rosto por trás, e o rosto é o autor, né? Então, você comunicar com a sua audiência, ou criar uma audiência para isso, é muito importante. É uma coisa que eu estou lutando também. Eu tenho um pouquinho de resistência com vídeos, porque eu estou aqui extremamente plena, né, gente? Olha, quem vê até acha que eu sou super séria, mas não. Eu sou muito engraçada, assim, naturalmente falando. Ainda mais quando eu estou em momentos, assim, mais de descontração e tranquila. Sim. Nossa, cada zoeira que sai naquele Instagram, gente, misericórdia. E o povo gosta. Só que, assim, tem hora que eu fico acanhada, sabe? E eu preciso aparecer mais. Então, assim, aprendam com o meu erro, tá? De, assim, não ficar com vergonha. Sempre vai ter alguém que vai gostar da forma como você se comunica, de como você responde às pessoas, das coisas que você cria. Sempre vai ter alguém. Então, pensa nessas pessoas e faça por elas. Qual que é o passo a passo na vida de uma escritora quando ela começa a sonhar com a publicação de uma obra? Aí eu tô falando desde quando você abriu o computador ali, o notebook, abriu o Word e começou a escrever as primeiras palavras, as primeiras frases, os primeiros parágrafos de um livro. Qual que é o passo a passo a partir desse momento? Ótima pergunta. Eu tenho um grupo de mentoria que eu falo exatamente do início ao fim de como você consegue estruturar um projeto literário, tá? Então, vou meio que resumir aqui para vocês. Primeiro, assunto. Você quer escrever sobre o quê? Anota, certo? Agora, próximo passo. Entenda se tem público para consumir esse tipo de assunto. Vai conversar com as pessoas, abre enquete. Gente, vocês gostam de ler sobre isso? Vê o que a galera do seu Instagram, da sua rede social está falando sobre o assunto. É positivo? Ok, então você está no caminho certo. Agora vamos sentar aqui. Vamos colocar contexto de livro, tá? Vai ser quantos capítulos que eu imagino? Tudo isso você tem que ter em mente. Os personagens, quem são? Quem são os protagonistas, os antagonistas? Quem são os coadjuvantes? Você tem que já traçar aquilo ali, nem que seja só um nome, uma idade. Porque depois vai ter um momento de você fazer ficha técnica de cada um, igual na novela. Perfil todinho. Nome, signo, família, mania, defeito, qualidade, de onde nasceu, o que estuda, o que come.
tique nervoso, tudo. Você escreve, desenha ali. Normalmente eu faço até em Excel, coloco uma imagem ali que vai me dar de referência e descrevo ele todinho. Por quê? Quando você começa a compor as histórias, você precisa desse detalhe, primeiro, para você não se perder ao longo da trama, e dar vida, de fato, ali, pessoas reais. Né? Igual as minhas personagens têm manias. Tanto é que as pessoas se comunicam. Falam, sério que a Dominique enrolava cabelo? Eu também tenho isso. De ficar pensativa e vou enrolando cabelo assim. Ou seja, eu peguei uma mania real e joguei pro personagem. Então, tem essa fase de criar ali os personagens envolvidos. Depois que eu entendi o plano macro, beleza, é uma história sobre isso, vai começar assim, a metade dela vai ter ali um romance, meio bad romance, depois a gente termina com uma surpresa ou encerra mesmo a história. Eu já entendi o início, meio e fim. Agora eu preciso entrar no pente fino, né? Beleza. Respira. Capítulo 1. Eu vou falar sobre o quê? Qual que é o título? Fulano encontrou Beltrano. Beleza. Aí você vai discursar. Aí você quebrou. Naquele capítulo você vai falar sobre isso e isso assado. É tipo uma sinopsezinha, sabe? Sim. Só para você guiar. O segundo vai falar disso, disso, disso. E vai quebrando toda a história. Aí depois, na hora de você sentar para, de fato, começar a escrever, no meu caso, se tiver autores que fazem diferente, me falem depois. Eu deixo a vida me levar. É sério. Mete um Zeca Pagodinho. Aqui, eu escrevo e vai, aí é fluxo mental mesmo. Vai indo. Tem hora que os personagens meio que pegavam a caneta ali e escrevia. Gente, o negócio até meio psicografado, assim, zoeira. Mas a história pegava vida sozinha. Então eu ia seguindo o ritmo, sabe? Porque essas quebras é só um guia, Sim. tá? Não necessariamente você precisa seguir aquilo a fundo. Porque se você tem esse apego, você vai travar. Né? Então seja livre para entender que a história está pegando um outro caminho e tá tudo certo. Bloqueou, eu fiquei 2 meses bloqueada para o lançamento. Me chama no Instagram que eu explico. Deixou o suspense. Me chama no Instagram, vai. Quando se tem um livro onde é muito claro ali a presença de um personagem que acaba sendo o personagem ou a personagem principal dessa obra, como é o caso da Batalha de Dominique, eu, como leigo, mais uma vez, penso que existe todo um trabalho acerca dessa personagem que vai ser a figura mor e central desta obra. Logo, na Batalha de Dominique é a personagem principal em relação a tudo que o livro vai ter de história. Qual que é a grande imagem que você gostaria ou quer que as pessoas tenham da personagem principal desta obra que você pensou com tanto esmero? A questão da força da mulher, né? E do protagonismo feminino. Sim. Então, ela vem trazendo essa força para nós, a representatividade da mulher ali. Na sociedade como um todo, sabe? Como a gente faz essa brincadeira ali da história, está ela mescla, né? 1910 e 2012. Então, desde aquela época, o cenário feminino, até real também, tá? A gente tem personagens reais que eu cito na história, relacionada à cultura romena, que são mulheres ali que foram precursoras na área da arte, na história como um todo. E a Bucareste daquela época era uma cidade que atraía essas mulheres que tinham espírito independente. Né? E então a Dominique ela vem meio que nesse contexto. Aí em 2012, ela é acordada para ser responsável para salvar um mundo que estava à beira do apocalipse. Né? Então, assim, de novo, olha o peso que ela teve para ela. Então não tinha como ela ser uma pessoa fraca, porque ela foi escolhida exatamente por ser forte. Então a mensagem da Dominique, o perfil dela é de uma mulher empoderada, de uma mulher forte, que tem decisões difíceis a serem feitas, mas que vai usar da sabedoria, naquela coisa assim da intuição feminina, né, para ajudar ela a decidir a melhor solução. Então ela vem para inspirar essas jovens. Inclusive tem muito leitor ali na faixa de 17, 18 anos que gostam muito da Dominique, que umas até falaram, eu vou usar ela de cosplay pro próximo Halloween, né? Eu falei, nossa senhora, pode fazer. E eu mesma faço, às vezes, cosplay de Dominique, porque, né, eu sou super fã dela. Então, assim, já tá gerando esse tipo de conexão, né? Por conta dessa força que ela traz. O que
a Gabriela Gilmore tem da Dominique? Tudo e nada ao mesmo tempo. Na verdade, eu tenho um pouco de cada personagem, né? Fica sempre uma assinatura. O criador, ele deixa um DNA dele ali, porque nasceu de mim, então são filhos, Sim. né? Então, eu me vejo no Nosferatu, eu me vejo na Gabriele, eu me vejo na própria Lilith. Eu me vejo em todos os personagens, tem um pedacinho da Gabi ali, né? Na própria Dora. Eu até costumo falar que a Dora e a Dominique são as personagens principais, assim, a duplinha, né? Elas tipificam a minha bipolaridade. A Dominique é a minha fase depressiva, porque realmente ela é mais pesada, assim, ela é mais introspectiva, mais séria. A Dora não. Já é a minha fase de mania. Ela é extrovertida, engraçada, sim, ela faz piada e não sei o quê, e fala palavrão, e adora comer. Então, é a minha outra fase. Então, eu até fiz essa brincadeira. Quem conhece, convive comigo, sacou. Mas aí já ficou meio que agora público, né? Essa informação. Então, assim, quando vocês lerem Dominique e Dora, pode saber que a minha fase está misturada ali, minha bipolaridade está misturada ali nas duas. Quem não lê, consegue escrever um livro? Ai, que pergunta difícil. Olha aí. Nossa. Então, eu acho que falar que não consegue... seria muito sério falar, porque eu conheço, não vou falar que conheço várias, mas tem uma situação muito pontual, foi até uma mentorada minha, ela não vem do hábito de ler, mas ela gosta muito de se expressar escrevendo, então ela escreve muito sobre coisas de autoajuda, né, de reflexão e tudo mais, e isso é escrever, óbvio, né, mas é um estilo de autoajuda, um fluxo de pensamento e tudo mais. Agora, suponhamos que ela quisesse evoluir, igual ela tem planos de escrever, né, coisas voltadas para esse tema de autoajuda, de compartilhar a dor dela, o que ela fez para transformar em flor, né? E aí é onde precisa entrar as técnicas. Sim. Né? Então, com técnica, mesmo a pessoa que às vezes não gosta de escrever, mas quer, viu o mercado que dá dinheiro, exemplo. Disciplina, técnica e constância, a pessoa consegue fazer sim. Tá? Eu não sei o nível de velocidade para aquele projeto evoluir, porque isso vai depender de vários cenários. Meu Deus, é questão até econômica do país, porque às vezes a pessoa, não vai ter um dinheiro para investir num livro, para comprar livros e ficar lendo. Né? Apesar que a gente tem digitais que dá para, né, baixar, mas aí é cultural, envolve uma série de coisas. Mas se a pessoa não é desse meio, pensou em escrever, nada é impossível. Hoje eu trabalho na tecnologia, eu nunca imaginei estar aqui, não, hein? Eu vim de 18 anos de setor administrativo. Aí, finalmente, decidi mudar de segmento. Sou formada em História, não lecionei. E mudei, estou aí, apaixonada com o setor. Do zero, eu comecei júnior. Hoje eu estou na área de liderança. Então, assim, tudo é decisão. Sim. E você entendeu que é o momento? Está disposto a estudar, a dedicar? Então, acontece. A gente faz acontecer. A Gabriela Gilmore, que ficou 18 anos no setor administrativo, imaginava ser escritora um dia? Eu sei, assim, de certa forma, eu sempre fui escritora, mas aquelas que a gente não aparece muito, não tinha muita visibilidade, porque eu não entendia que ser escritor poderia ser uma possibilidade de fazer renda, né? De usar o material como um produto mesmo, que está agora ali, ó. Estão ali. Eu não estou trabalhando, mas está sendo vendido. Sim. Né? Então, não imaginava que estaria neste momento hoje, tá? Porque eu nunca levei a sério. Eu acho que é uma questão de mentalidade mesmo. Mas aquele negócio, quando a gente tem um tipo de aptidão, ela vai assombrar a gente a vida toda. Então, se eu não caísse a ficha agora, talvez eu cairia daqui a 10 anos, porque é intrínseco. Sim. Quando eu pego da memória, eu escrevo desde os 10 anos, Gustavo. Mesmo que aquelas escritas infantis, de escrever uma frase, ou copiar uma frase que eu vi no papel de carta, porque eu sou dessa época, tá, gente? A tia aqui é velha. Repetia as frases. Aí, enfim, a criança ela vai construindo essas coisas, copiando, né? E aí eu fui evoluindo, devagarinho, mas sem aquela mentalidade, eu vou viver disso. Não. Mas hoje, que eu já estou nessa fase já de começar a viver disso, quando eu olho para trás, eu falo, não, estava lá. Olha lá, o sinal já estava lá de que eu realmente ia viver de história. Entende? Tudo conecta. Mas eu não fui, como eu não tive uma base, assim, às vezes, de familiar, para, não, é isso mesmo, vamos investir. Não tive, então fui fazendo muita coisa sozinha, né? Então demora mais. Mas sempre tem uns traços.
a gente olha para trás, a gente vê que tava lá, a Gabi escritora lá pequenininha. Olha que interessante a sua vida, e aí pensando na sua figura enquanto filha, irmã, ser humano. Hoje você depende, e aí pensando exclusivamente na sua atuação em função como escritora, você depende 100% da sua mente. Uhum. E a sua mente, ela precisa ser uma mente fértil e criativa. Só que lá atrás, como você disse anteriormente, bem no início do nosso bate-papo, a sua própria mente já foi o seu maior desafio enfrentado na sua história de vida enquanto ser humano, por tudo que você viveu em relação às doenças da mente. Depressão, ansiedade. E olha como é a vida, né? E como a vida, a nossa própria vida, ela é transformadora. O que já foi o seu maior desafio, hoje é o que você tem de mais valioso, pensando na sua figura enquanto escritora, porque a sua mente já foi algo que te destruía por dentro, e hoje a sua mente é capaz de fazer com que você possa ir em lugares inimagináveis outrora. Como é isso para você no livro da sua vida? É um mergulho diário que eu faço, sabe? Óbvio que eu não me mantenho inspirada para escrever o tempo todo, né? Porque eu ainda não estou vinculada a nenhuma editora que toda hora está falando assim, não, vamos fechar um contrato aqui com um livro, daqui a pouco encerrou, já tem outro, então você precisa se manter inspirado e produtivo o tempo todo. Aí é um outro contexto. No meu caso, que é muito livre, né, eu mesma administro o meu próprio negócio, então eu consigo administrar até mesmo os meus períodos de depressão, que me deixam muito com pouca energia, eu fico muito sonolenta, muito mais cansada e indisposta, e é normal da fase, né? Então ali eu entendo como, eu tô ali descansando a mente ali para me recarregar, porque daqui a pouco vem a fase de mania, que é uma loucura, você já não quer nem dormir direito, né? Você fica empolgado, e você abre 1000 empresas, você cria 300 projetos de livro, é uma doideira, gente. Então aí eu pego esse gancho, sabe, para produzir mais e fazer com que essa criatividade ela continue ali a todo vapor, né? Não sei se respondi a sua pergunta. Lógico que respondeu. Gente, tá vendo? O TDAH, gente. Gabriela, ano passado você falou que foi na Romênia e tal. E pensando em agosto de 2025 e pensando no restante deste ano corrente, aonde você quer chegar com a Batalha de Dominique? Índia, Filipinas, na própria Romênia. A gente está aí com esse lançamento 7 de setembro na edição inglesa, né? Já estamos em campanha, em pré-venda. Domingo, 7 de setembro. Oi? Domingo, 7 de setembro. Exato. Eclipse lunar também, porque eu não faço nada sem intenção, né? E então o projeto agora, o próximo passo é essa questão de espalhar a palavra internacionalmente falando, porque as chances de eu conseguir contato com pessoas de produção cinematográfica vai ser um pouco maior por conta do idioma, né? Então a gente está internacionalizando o projeto por conta desse objetivo final. Como vai ser? Eu não sei. Isso aqui é um MVP, né? Um produto mínimo viável, a gente vai testar. Então é assim, a vida é assim, gente, é teste. Não fica acanhado, não fica com pessoas que, mas não vai dar certo, não, é caro, não sei o quê, é impossível. Eu conheço gente no Brasil que está até hoje. Meu, faça o seu, testa, errou, aprenda com o erro, faz de novo, diferente, tá? É uma sugestão que eu dou porque é algo que eu faço. Eu sou imparável, sabe? Eu sou uma pessoa imparável. Não deu certo, eu recalculo rota e vou indo. E se esse do inglês não vingar, eu continuo investindo aqui no português, claro. Porque é um projeto que eu tenho muita simpatia. Eu tive pessoas que não, realmente gostaram muito do material. A gente tem uma leitora lá do Rio de Janeiro que ela ficou viciada na Dominique. Ela mesma fala. Ela posta coisa no story dela. É uma graça. Sim. Aí, assim, se você chega em um, daqui a pouco você está chegando em mais pessoas. Invista nesse um. Entendeu? Se você investir na síndrome do impostor, né? Que às vezes a gente fica, mas não... demorou tanto, né, pro fulano e tal. Cara, se interromper, o projeto não vai nunca. Você sempre vai ficar recomeçando. Aí isso demora, né? Então, constância, sempre. Qual que é o maior elogio que uma escritora pode receber? Quando a pessoa fala que ela se conectou com um dos personagens, aí aquilo ali me deixa com o coração bem quente, viu? Porque a ideia, pelo menos minha, tá? É criar personagens
nos quais as pessoas consigam se identificar, falar, não, nossa, eu sou tão ela. Gente, olha, aquela menina passou por uma situação que eu passei também. Olha, eu aprendi com o que ela fez ali na história. Então, quando eu ouço esse tipo de feedback, eu fico muito feliz. Porque, assim, tem alguns feedbacks que a pessoa fala, gostei, muito bom. Tá, mas o que você gostou? Né? Exato. Inclusive, até feedback construtivo eu gosto muito de receber, porque eu consigo recalcular a rota. Eu não escrevo para mim, gente, eu escrevo para vocês que vão consumir o material. Então, me falem, tá ruim? Tem uma parte que não ficou legal? Eu preciso explicar o quê? Vão me falando. E eu tô coletando mesmo, tá? Que legal. Para colocar isso tudo no 2, para trazer clareza para quem tá lendo. Porque o meu papel é fazer um entretenimento bom e trazer a galera para a literatura. Porque é um livro pequeno, tá? É 197 páginas só. Uma leitura corrida, fluida, objetiva, sem ser rasa e que traz valor. Então, você consegue ler ele, dependendo do nível de rapidez que você tem para consumir literatura. Conheço pessoas que leram 3 dias, conheço pessoas que leram com 1 semana e outras que ainda estão lendo devagarinho porque querem mergulhar e estão com medo do livro acabar e a pessoa ficar desamparada. Porque eu tive esse feedback. Eu achei tão fofo. Falei, nossa, velho, sério? É igual a gente quando consome série, né? Ai, meu Deus, vai acabar e eu vou ficar sem. E aí agora? E esse é o sentimento, sabe? Olhando para essa câmera aqui, fale sobre a Batalha de Dominique e seus próximos passos e deixe um recado para quem já acompanhou e continuará acompanhando a Batalha de Dominique. Estamos aqui empolgados. Vou até mostrar uma versão aqui, a versão que já está na pré-venda, tá? Que é a inglesa, The Battle of Dominique. A gente está tentando levar a Dominique para o internacional, né? Porque a mensagem do livro ela é muito valiosa. É aquela questão assim de ame sem possuir, tá? Porque vocês vão se deparar com a história aqui que tem um amor ali. Meu Deus do céu, que decisão que eu faço? Né? Eu deixo ela livre ou não? Ela é só minha ou não? Então tem essa questão do ame sem possuir, né? Cuide daqueles que são a sua família, que você pode escolher as boas amizades, né? O amor vai vencer tudo, independente de qual fase de vida que você está passando. O amor, ele vence. Então tem mensagens muito fortes e positivas ali no meio daquela escuridão que tipifica muito o momento que a gente está vivendo hoje. Por incrível que pareça, nasceu num contexto que não era assim, político nosso, mas quando a gente vai olhar, fala, a gente tá passando tanto aperto no mundo, que a Dominique, mesmo passando por isso, a luz vai vir, assim como eu acredito também que a gente vai estar passando por tempos difíceis, mas que o tempo bom virá. Então, nesse momento, esse livro vem para trazer esse pontinho de luz e de alegria, porque tem muita comédia no meio também, nas frases da Isadora Kim, que é minha sul-coreana deliciosa, que vocês vão gostar demais também. Então é isso, dia 7 de setembro, a versão inglesa. E o livro já está disponível também, inclusive a versão portuguesa, né? Na Livraria Leitura do GV Shopping, na Amazon, na Wiclap Editora. Precisando, só olhar ali gabrielagilmore.com, no meu site tem todos os meus livros ali disponíveis. E é isso, e vamos nos comunicando, gente. Quem leu ou vai ler, me chama nas redes sociais, porque eu comunico com todo mundo. Eu faço questão, eu gosto muito. Porque eu aprendo muito com vocês, para trazer para os próximos materiais. E fica aí o convite. Defina a Batalha de Dominique para a sua vida em uma palavra. Paixão. Defina a sua história de vida com uma frase. Nossa, eu acho que uma palavra seria melhor. Não? Resiliência. Defina essa conversa com uma palavra. Cafezinho com pão de queijo. O que significa isso? Rapaz, aqui, ó, o quentinho do relacionamento mineiro. Sim. Tudo de bom. E eu que agradeço, é sempre uma honra poder ter você aqui e principalmente porque você reforça uma imagem de uma mulher batalhadora e que possui uma mente pra lá de incrível, como você é enquanto filha, enquanto irmã e enquanto ser humano. Muito obrigado pela confiança mais uma vez. Sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Um beijo. Tamo junto, Gabriela Gilmore, e esse foi o Pra Lá de Especial, episódio número 1282 do podcast Eternizador de Histórias, trazendo o enredo maravilhoso, não só da Batalha de Dominique, mas também dessa escritora pra lá de essencial para a história da nossa cidade. Claro que eu falo dela, Gabriela Gilmore, que
abrilhantou mais um episódio do Resenha Cast. Eu vou ficando por aqui e volto, claro, na próxima sexta-feira com mais uma história marcante e edificante para ser imortalizada neste espaço. Um grande abraço e até a próxima.